O Telefone Preto é um daqueles filmes de horror que saiu durante a pandemia e, apesar de boas críticas, ele não teve muito sucesso. Afinal, olha a época do lançamento. Agora, com uma sequência prestes a sair, é hora de tirar a limpo. Será que seu roteiro é tão bom assim? É isso que a gente vai descobrir hoje. Meu nome é Pedro Lauria, sou professor de roteiro, roteirista e escritor, e esse é o Descascando Roteiros. Hoje descascando O Telefone Preto, de 2021. Bom, é um protagonista que tem pelo menos apoio, né? Tão diferente do que a gente costuma ver em filmes de terror. E é um. Ó, isso é tão raro de ver, né? Assim, essa primeira cena do filme já estabelece que não só o protagonista ele tem apoio da comunidade e da namoradinha dele ali, ou do interesse romântico, como também tem habilidade, né? Então, assim, não é aquela figura normal ou pelo menos corriqueira de filmes de terror, que é a pessoa que ela está banada, que ela não consegue fazer nada direito. Não, aqui ele parece um garoto competente e popular. 12 segundos depois. Retiro o que eu disse. Você decepcionou seu próprio povo. Já estabeleceu que o moleque é mal perdedor, né? Ah, que cara de gente boa. Ah, aí tu ficou feliz. Ah, eu tô torcendo pra esse moleque se ferrar agora. Pô, o outro maluco, muito gente boa. Bom, eu duvido que ele seja nosso protagonista. Aposto que ele vai. Todo mundo que é tão gente boa assim no filme de horror, tá fadado a se ferrar, né? A van preta. Olha! Ah, que legal. Que eficiente. É, a gente fala que filme de horror, quanto menos você mostra, melhor, porque isso é um chavão, claro, não funciona para todo gênero do horror, né? Todos os subgêneros do horror, e também não funciona para todo filme. Mas, de forma geral, é o horror presumido, né? Aquilo que a gente fica imaginando, ele é muito eficiente. E aqui, ao invés de simplesmente mostrar uma van preta parando e uma pessoa saindo, sequestrando ele, simplesmente mostra a van preta, ela para, dá um fade out e começa a mostrar pessoas sumidas e por aí vai. Tudo que você precisa saber, você já sabe, e aí você vai ficar imaginando o que aconteceu com esse garoto, né? Muito eficiente e muito barato, né? Unless you're scared. Caraca, o molequinho como? Karate Kid. Rapaz, a coreografia de luta desse filme é melhor do que muito filme de ação. E ele não vai. Ele vai bater. Duas. Nossa. Eita. É a catarse de todo mundo que já sofreu bullying, né? Poder revidar dessa forma. Eita, caraca, para! He was stupid to pick a fight with Rob and Ariana. É mesmo. He's the toughest kid in school since the Crabber got pinball Vince Hopper. Nossa. Ai. Tá, tava tão bom, né? E aí agora, de repente, foi uma sequência de diálogos positivos desnecessários. Era só mostrar o garoto protagonista com algum tipo de medo da figura do bully. Então já deixaria claro que provavelmente ele já apanhou, ou pelo menos ele é receoso de apanhar. E você não precisa dizer que o Arellano lá é o garoto mais forte da escola, porque isso tá bem claro, né? Finn again. Ele tá com as costas I vote quentíssimas. with you. You can leave now. Agora, será que vai explicar o porquê que ele é só um defensor do fim, ou será que tem alguma coisa pessoal, né? For yourself one of these days. Eu tô imaginando, tô fazendo um exercício de futurologia sobre o filme, eu tô imaginando que ele vai desaparecer e o fim, né, como esse diálogo diz, ele vai ter que aprender a se defender e esse meio que é o mote do filme, né? A gente já viu a casa do fim desestruturada, né, com o pai dele sendo um grande babaca, e ele sendo de classe trabalhadora, né, vindo de uma condição precária, que ele sofre bullying, e tá tendo desaparecimentos. Então eu imagino que o plot do filme é esse, é o meu chute. Vamos ver se vai se concretizar. Tail, you got time to stop by my house after school? Agora tá explicado, né? Johnson talks. Pra rir tem que fazer rir. Not like you. He was taken, that's all. By a man with black balloons in a van. Yes. What else can you tell us about your dream? Why? It was just a dream. Who else knows about the dream?
parece que é uma recorrência desse roteiro, nessas poucas primeiras cenas, que as crianças elas são muito adultas, né? O diálogo delas é muito adultizado e a forma como elas reagem também. Isso tem um quê de direção. Elas são afrontosas, elas falam de forma muito decidida. Dificilmente eu pensaria numa criança confrontada por dois adultos, dois detetives, sendo chamada para ser retirada da sala de aula, responder de tal forma, né? Até meio afrontosa. Obviamente, isso mostra a personalidade da criança, mas como isso já parece ser algo que vem de outros personagens também, pode ser uma questão do roteiro. Já é a segunda vez que esse foguetinho aparece no filme com um close, então assim, é batata que isso vai ser importante lá pra frente. Ou até o primeiro ato, no momento que aconteceu alguma coisa e isso, sei lá, atrapalhar ele, até isso ser o responsável por salvar ele. Novamente, um palpite, e eu desafio, porque se eu estiver errado, eu vou colocar a cara a tapa e eu não vou cortar isso do vídeo. Bom, e já estabeleceu que essa menina também herdou alguma coisa da mãe, né? Esse poder paranormal dela de sonhar com pressentimentos. Então a gente já tem um sequestrador, já temos um garoto porradeiro e uma garota que tem visões. Vamos ver se não é elemento demais para um filme e vamos ver como ele vai conseguir articular isso de uma forma que funcione e não pareça muito conveniente pro roteiro. Ótima atuação dessa criança, inclusive. Agora, não dá pra saber se ele vai ser sequestrado ou se esse garoto tá envolvido, né? Por que ele estaria andando num lugar tão vazio quanto esse, né? Pra surpresa de ninguém, é um recurso narrativo, então provavelmente ele vai se utilizar do poder psíquico da irmã pra conseguir achar o cara da van preta, né? Vamos ver se isso vai ser bem utilizado, né? O garoto porradeiro saindo de cena é menos um elemento fantástico ou exagerado na história, mas provavelmente se esse garoto tivesse sido sequestrado mesmo, com as habilidades marciais dele, tem uma grande chance dele voltar lá no segundo, terceiro ato pra tentar escapar na porrada. Tava só esperando. Tem uma questão ética agora, porque se ela recorre à oração para que Jesus ajude com que o irmão dela ache um amigo, né? Que um amigo reapareça, significa que, ou ela não reza para que o pai pare de bater nela, ou que essa reza também não funciona logo porque funcionaria com o amigo do irmão dela, né? Então, vamos ver o que o filme vai dizer, né? Será que Jesus tem audição seletiva? A irmã dele não tinha falado sobre uma van preta? Toma tenência, garoto. Vai ficar ajudando desconhecido na rua? Ainda mais desconhecido que tem essa risadinha bizarra? Claro, tá falando igual o Coringa. Ô, moleque, pô, também vou te falar, né? Assim, na quebrada esse moleque não duraria 2 minutinhos. Tava certo. Tava certo. O foguetinho dele serviu pra abrir o braço do cara, justamente no primeiro ponto de virada, né? No momento que esse moleque é sequestrado. Agora, a questão é se essa cicatriz, esse buraco que foi aberto no braço, vai ser importante pra narrativa ou não. Eu aposto que vai. Então é a minha segunda aposta do dia. Porque é um homem que vai ter que andar pelas ruas e se justificar por conta de um buracão, né? Um rombo no braço dele. Vamos ver se vai ser útil ou se não, né? Acabou por aí. Interessante que o filme está sugerindo a conexão entre esses dois irmãos, né? Agora, eu tô muito interessado em entender como é que esse telefone vai ser utilizado para trama, porque obviamente ele é importante o suficiente para dar nome ao título, né? Só que a gente já tá num filme que mexe com algo além, né? Que é os poderes psíquicos da irmã. Eu imagino que tem alguma conexão entre isso. E se tem alguma conexão entre isso, provavelmente também tem uma conexão entre a mãe, né? Porque se ela herda esses poderes da mãe, de alguma forma, tem que ter alguma justificativa, e eu imagino que a mãe pode ter alguma relação com o personagem do sequestrador, ou pelo menos com algum momento no passado. Novamente, tô palpitando a partir dos elementos que foram mostrados pela narrativa. Vamos ver como ele vai trabalhar elas. Eu não acreditaria. Nunca acredito em pessoas de máscara.
Agora, duas coisas se apresentam, né? Porque pra ele estar falando isso, provavelmente é verdade, porque isso é um roteiro. Na vida real, não acreditaria. Mas, ou a pessoa com quem ele vai encontrar lá em cima é a pessoa que matou os outros dois meninos, ou ele tem múltiplas personalidades, porque agora ele tá com uma máscara diferente, né? Claro que pode ser um rolê dele, ele gosta de ter máscaras diferentes, em cada momento do filme ele vai estar com uma, ou elas podem também trazer cargas diferentes pra esse personagem, indicar que esse personagem está num estado psíquico diferente, né? Vamos ver, agora eu tô bastante curioso. É muito elemento diferente, né? É máscara, é telefone preto, é menina com poderes psíquicos. Tô bastante curioso pra onde esse filme vai dar, mas mais curioso ainda pra saber se o roteiro vai dar conta de tudo isso, né? Só o garoto que tá pirando, né? Did the phone ring for you? It rang, but none of us heard it. Just you. The grabber hears the phone too, but he doesn't want to believe it. Alright. Agora, já tem um bando de regra, né? Ou seja, tinha várias pessoas ouvindo, ninguém ouviu, só o garoto ouviu. Por quê? Porque ele é especial. O sequestrador não acredita. Tem alguma coisa a ver com esse espaço aí que tá bem estranho. Tô bem curioso, porque assim, eu preciso de uma resolução satisfatória pra esse mistério, né? Porque senão a premissa do filme vai por água abaixo. Parou, já sabe que momento é esse, né? Sim, é o momento que eu lembro de você se inscrever no canal e também anuncio meu livro, O Subúrbio e o Suburbanismo Fantástico Hollywoodiano. Esse livro fala sobre aquelas obras da década de 80, tipo ET, De Volta ao Futuro, It, vários deles inclusive referenciados em Um Telefone Preto, e a relação dessas obras com a classe média dos Estados Unidos e também com a construção do sonho americano. Ficou interessado? O link para conferir e para comprar ele tá aqui embaixo. E dito isso, vamos voltar a descascar mais esse roteiro. A menina sonhou com o filme inteiro. Inclusive com cenas que a gente não viu. Ah, isso é legal. Isso é legal, porque assim, minimamente estabelece que porque o pai dela é um psicopata, abusador, enfim, pior tipo de ser humano possível, ela não pediria ajuda dele depois desse sonho, então faz sentido ela estar vagando pelas ruas do subúrbio dela sozinha. Ah, claro. Tal qual a Uni em Caverna do Dragão, o telefone preto que vai fazer ele voltar e não conseguir fugir. Don't go upstairs. Why not? It's a trap. Interessante porque já foi estabelecido que as ligações estão certas, né? As dicas que elas passam estão certas. Uma falou sobre o ladrilho, né? O buraco que ele tá cavando. Agora uma diz que ele não deve subir porque é uma armadilha. Tem um quê de Deus Ex Machina, deixa eu parar pra gente pensar, porque são elementos fora do controle do protagonista que estão guiando ele dentro desse mundo, né? What is he doing? He's waiting. On the other side of Ok, the o sequestrador, esse monstro aí, é uma alegoria pro pai dele, para as violências que ele sofre, né? He'll punish you. E como o filme já tinha estabelecido que a temática dele é se tornar adulto, né? E ter que ir de encontro, levantar sua voz e lutar contra aquilo, enfim, aflige ele. Uma das coisas é o pai, e aqui claramente o sequestrador. Então, a metáfora está completa. Não é a metáfora mais brilhante, né? Which means that the grabber has to live somewhere in this. Vamos lá, apareceu o Louquinho quer mostrar a teoria da conspiração dele em relação ao cara do sequestrador. Se isso não servir de nada pro filme, for só uma piada, é uma bela de uma barriga completamente inútil, porque o que menos me interessa nesse filme é ver o ponto de vista dos detetives, né? Eu quero ver o ponto de vista das crianças, dos dois irmãos, ponto. Se for útil, é muito conveniente. Ou seja, é uma cena que podia ter caído na montagem. Olha a lanterninha dele sendo útil novamente. Mas assim, a bem da verdade, até agora, ele usou pra causar o buraco, né, na mão, no braço do sequestrador, e agora tá usando como lanterna. Não são usos que justificam a existência dela na trama, porque poderiam ser utilizados outros elementos.
eu quero ver se de alguma forma ela vai ser útil na fuga dele, ou enfim, alguma cena muito primordial no final do roteiro. Pela forma recorrente que ela tá sendo usada, eu tô começando a achar que não. E aí, minha outra questão é, será que aquele buraco no braço dele vai servir pra alguma coisa? O uso desse telefone tá começando a ficar bastante repetitivo, tá? É meio enfadonho. I was gonna figure it out. E aí, uma coisa que já deixou... Opa, o irmão dele? Calma aí. Então são dois, são gêmeos, e aí provavelmente o buraco no braço é o que justifica... Ele ter machucado o sequestrador, que justifica, né? Agora a gente vai ter que ver quem tem machucado no braço e quem não. Tô começando a achar que é uma hipótese. Mas voltando à questão do telefone, o personagem tá o segundo ato inteiro, imagino que até o terceiro ato ele vai continuar preso dentro desse lugar. É justamente esse lugar tão chato, claustrofóbico, feio pra caramba, como tem que ser um cativeiro, né? Não que eu quero dizer alguma coisa com isso. Mas que justifica, por exemplo, o personagem da irmã ser tão importante e até o personagem dos detetives. Porque ninguém, como espectador, aguentaria ficar vendo um filme que se passa tanto tempo dentro daquele mesmo espaço, pelo menos não um filmão de Hollywood, etc e tal, né? Então... Do I just go? There's a combination lock. The inside of the storm door. Those my bike lock. Your bike lock. E tem um quê, né? Que esse garoto, na verdade, ele não tem muita agência, né? Num filme que é sobre ele amadurecer e começar a agir por si mesmo, o que tá acontecendo é o contrário, né? Todo mundo liga pra ele, diz o que ele tem que fazer e ele age de acordo. Na verdade, ele tá aprendendo a receber ordem. Corre, moleque, corre! Run, Forrest! Cara, não é possível que o jeito... Eu não consigo entender o que acontece em alguns filmes em que a pessoa entrar num carro, dar partida, ligar e sair com ele pela estrada é o jeito mais rápido que tem de você correr atrás de uma pessoa. Ainda mais num lugar em que a pessoa pode subir qualquer cerca, pular cerca, correr, entrar dentro de casa. Como o carro... Enfim. Só vamos. Obviamente o filme já me perdeu completamente, né? Bom, tem uma mudança de tom clara aí, né? Eu já não sei o que o filme quer fazer, mas vamos lá. Calma aí, isso é crossover com Stranger Things? Ou realmente todas as pessoas da década de 80 se vestiam exatamente iguais? É igualzinho o irmão da Max de Stranger Things. E o maluco cabeludo é igual o maluco da quarta temporada que gosta de pizza com abacaxi. Não é possível que eu não seja os mesmos atores. Quer dizer, então que a menina agora tá sabendo controlar os próprios sonhos, né? Fazendo tipo um sleepwalking, daydreaming, sei lá como é que se chama isso. Robin? Não basta o mentor salvar ele no início do filme, agora tem que salvar ele também no final do filme. Okay. Cara, esse personagem é o garoto mais sem agência do mundo, assim. E é muito louco, porque... Você podia pensar, não, porque é uma criança. Mas a irmã dele tá carregando o filme nas costas. Cara, os Estados Unidos me dá um ódio. Ou seja, ele vai aceitar a ladainha de alguém pra parar de aceitar a ladainha dos outros e finalmente sair na porrada com o vilão. Faz sentido? Não, mas estamos aqui pra isso. Not a fighter like you, Robin. You couldn't even take him. You've always been a fighter, Finn. That's what we have in common. Why we were friends. Meu Deus do céu, não, ele só queria que você resolvesse as questões de matemática pra ele, amigo. Eu odeio quando o roteiro faz isso, assim, ele constrói um personagem que claramente não é algo, só que o roteiro fica tentando te empurrar que ele é esse algo. Então, assim, o personagem claramente não é corajoso, não se defende, e o roteiro tá tentando enfiar essa ladainha pra dentro de você. Mas você não deve aceitar a ladainha dos outros, tal qual o próprio roteiro diz. Então eu tô aceitando a ladainha do roteiro. But you always knew how
Virou rock. Take a fast step back. Step forward, step back. Swing. Try it. Now? Ele realmente, tipo, eu tava achando estranho a cena do garoto Karate Kid no início, saindo na porrada com geral e tal, mas a conclusão do filme mesmo é: se você é uma criança sequestrada, aprenda a bater. Não basta Stranger Things, a referência a It também é fortíssima, né? E um pouquinho de Iluminado também. Deixa. Vamos seguir com o filme. Conveniência. Você tá de sacanagem que esse personagem vai voltar a ser útil. Putz, caceta, que filme horroroso! Eu não consigo assistir um filme bom nessa porcaria. Ou eu não gosto de filme nenhum, né? Também tem essa possibilidade. Oh my God. I get it. Então quer dizer que o maluco que apareceu em uma cena do filme é o irmão do sequestrador e isso tudo estava acontecendo no porão dele o tempo todo. Vamos lá. Eu realmente quero saber onde isso vai dar, porque eu tenho esperança. Eu tenho esperança que esse filme vai me surpreender. Eu vou falar assim, caraca, genial, não tinha pensado nisso. Maravilhoso. Vamos ver. You wanna know the story about how I found you, man? Hey, no, don't worry about it. We can talk about this. Ah. Que se dane esse filme. Pra que ter o personagem... Dane-se. Agora esse filme já tá completamente de sacanagem. Porque ele vai jogando elemento e vai virando uma... Já era uma zona, agora tá um caos completo. Nada faz sentido, nada importa. Falta 10 minutos pra acabar esse filme. E é impossível ele resolver todas as portas e janelas que ele abriu. Impossível. Aqui é o cachorro. Viram, esqueceram de mim. Cara, esse filme, assim, claramente ele brinca com várias referências e tal, mas assim, usar referência pra tentar resolver o clímax do filme não funciona. E ele resolve as coisas na porrada mesmo. Aprendam, criança. Lutar pode salvar a vida de vocês. It's for you. Ah, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Que se dane. Alguns momentos depois, Let me fin. O Telefone Preto. O que falar sobre esse filme? Primeiro, qualquer pessoa que defende o roteiro dessa obra tá completamente maluco. Completamente louco. A gente tem um protagonista que ele é zero ativo, ele só fica recebendo ordem o filme inteiro até ele aprender que ele tem que sair na porrada com as pessoas, que a grande lição do filme é enfie porrada no sequestrador e, sei lá, seja muito adulto. Tem a força de um adulto, mesmo sendo uma criança e... Enfim. Mas acho que a pior coisa desse filme... Quer dizer, tem muita coisa ruim, vamos lá. A questão dos telefones é só chato, é enfadonho. Eu sei que é o grande diferencial do filme, mas é um diferencial muito ruim. E, só que, além de tudo, ele tem um plot B e um plot C completamente inútil pra trama. Porque, assim, tanto a irmã tendo os sonhos dela premonitórios que vão levar ela a achar sobre a casa ou coisa parecida com isso, só que ela acha a casa errada. Tanto os delegados, melhor, os detetives,
que também vão pra casa errada e no final não ajudam de porcaria nenhuma, no final não serviram de nada pra trama. Ele se resolveu sozinho. Os espíritos avisaram pra ele sair na porrada com o sequestrador, ele sai na porrada com o sequestrador, sai sozinho ali da casa dele e tá tudo safo, acabou. Resolveu, Telefone Preto. Belíssimo filme. Olha, eu já vi muita coisa ruim nesse canal. Acho que esse foi o pior. E eu fui querendo gostar. A minha grande curiosidade agora é saber o que Telefone Preto 2 quer contar, porque assim... Não tinha nada pra contar nesse filme, vai contar o que na sequência? É isso, gente. Vamos lá, deixa aí nos comentários o que vocês querem que eu descasque aqui no Descascando Roteiros e até a próxima. Beijo!